No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, nesta quinta-feira, dia 10, hoje, 10 de fevereiro de 2022. Até aqui, nos ajudou o Senhor, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua quinta-feira. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está lá em João, capítulo 16, verso 13. Por que eu digo isso? Porque quando o Senhor Jesus dá a ordem lá em Mateus 28, 19, que está assim nas nossas Bíblias, ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ou não é? Mas quando nós vamos ver o dia de Pentecoste, quando vem o Espírito Santo, vem sobre os discípulos, eles batizam em nome de Jesus, Atos 2, 38. E conversando com muitos adeptos da doutrina trinitariana, eles falam, bom, entre que Pedro fez a ordem de Pedro e a ordem de Jesus, eu prefiro ficar com a ordem de Jesus. E é por isso que eu batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi uma ordem dada por Cristo. Se Pedro não obedeceu, o problema é dele. Os apóstolos também, o problema é dele. Mas a gente sempre está enfatizando aqui que isso não existe. Não poderia Deus, a igreja ter sido começada, toda a história da igreja primitiva, ter sido começada, iniciada com uma inverdade, fundada numa mentira. Ou, na melhor das hipóteses, numa desobediência. Não existe isso. Igrejas desobedientes, em se tratando de denominações, a que temos hoje aí. Essas de hoje, misericórdia. Mas a igreja de Cristo, fundada por ele, não jamais vai pensar em ousar em desobedecê-lo. Você está me entendendo? O próprio texto que nós lemos aqui inicialmente diz que quando o Espírito Santo viesse, ele vos guiaria a toda a verdade. Ele vos guiaria a toda a verdade. Então, no dia que eles inauguram o Espírito Santo, é que tem a primeira pregação, eles vão batizar errado? Que verdade é essa que o Espírito Santo então orientou os discípulos? Você tem que parar para pelo menos se perguntar isso. A gente fala disso aqui sempre no Minuto da Unicidade. A gente bate nessa tecla, a gente insiste nessa tecla, porque é importante nós falarmos sobre isso. Não, a história da igreja primitiva foi toda edificada na verdade. Alicerçada, Paulo vai dizer depois disso, muitos anos depois, ele vai dizer, edificados e alicerçados da doutrina dos apóstolos, o profeta falou para a igreja de Éfeso. Então veja, Efésios 2:20, você leia lá isso. Edificados e alicerçados nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Então é disso que nós estamos falando aqui no Minuto da Unicidade de hoje, desta quinta-feira. Não existe a menor possibilidade, é remota essa chance, não tem como. Isso é na cabeça de quem consegue ver Mateus 28, 19 na fórmula trinitariana, ver aquilo como está originalmente. Foi assim que foi escrito e não foi. Existem inúmeras provas documentais que não foi assim, mas as pessoas preferem crer assim. E nós estamos aqui para alertar você, para ajudar você. Eu vou ficando por aqui, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Forte abraço, até amanhã. Minuto da Unicidade.